Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arqueiro Cósmico. Eu sou o Will e no vídeo de hoje vamos falar sobre algo que muitos de vocês já devem ter ouvido falar: Easter Eggs, os famosos ovos de Páscoa. Vamos falar sobre a origem desses Easter Eggs, seus significados e como eles se tornaram populares na cultura pop. Arqueiro Cósmico. O que são Easter Eggs? Os Easter Eggs são elementos escondidos em filmes, séries, jogos e outros tipos de mídia, que muitas vezes passam despercebidos pelos espectadores, jogadores ou leitores. Eles geralmente são pequenas surpresas adicionadas pelos criadores de um conteúdo, como uma forma de homenagear alguém ou simplesmente uma brincadeira divertida. Esses elementos escondidos podem ser encontrados em várias maneiras, incluindo códigos secretos, imagens ocultas, mensagens codificadas e referências sutis a obras de mídia. Alguns easter eggs podem ser bem óbvios e fáceis de encontrar. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Enquanto outros são extremamente difíceis de descobrir e requerem uma investigação aprofundada. Existem muitos easter eggs famosos em filmes, séries e jogos. Por exemplo, em vários filmes da Pixar há referências sutis a outros filmes da empresa, como brinquedos ou personagens que aparecem em várias produções. Na série Breaking Bad, há vários easter eggs escondidos em nomes de personagens, diálogos e até mesmo nos números dos episódios. Nos jogos da franquia Grand Theft Auto, o famoso GTA, há muitos easter eggs escondidos, como mensagens secretas em paredes e referências a outros jogos da Rockstar Games. Quem nunca subiu naquela ponte alta só pra ver escrito "Não há mais easter eggs"? Você já fez isso? Comente aqui embaixo. Aí, tá me tirando, cara? A origem dos easter eggs. Os easter eggs, ou ovos de Páscoa em português, remontam aos primórdios da história e têm origem religiosa. Na verdade, a própria Páscoa é um exemplo de como easter eggs eram utilizados em práticas religiosas. Na tradição cristã, os ovos representavam a ressurreição de Jesus Cristo, simbolizando o renascimento e a vida nova. A tradição de decorar e esconder ovos de Páscoa já remonta de séculos atrás, quando era comum presentear amigos e familiares com ovos pintados à mão. A prática foi trazida para as Américas pelos imigrantes europeus e rapidamente se popularizou em todo o continente. Já no mundo dos jogos eletrônicos, a origem dos easter eggs está ligada à história da indústria dos videogames. Nos primórdios dos jogos eletrônicos, a memória limitava os consoles e muitas vezes obrigava os desenvolvedores a incluir elementos secretos para que os jogadores não se entediassem tão rapidamente. Assim, os easter eggs surgiram como uma forma de tornar os jogos mais divertidos e desafiadores. Hoje em dia, os easter eggs são comuns em filmes, séries, jogos e até outros meios de entretenimento. Eles são uma forma divertida de recompensar os fãs que prestam bastante atenção aos detalhes e muitas vezes podem ser uma forma de referenciar outras obras ou até elementos da cultura pop. Alguns dos exemplos mais famosos incluem Mickey Mouse sendo escondido em vários filmes da Disney, as várias referências de Star Wars em todos os filmes que a gente vê por aí, e easter eggs presentes em jogos como League of Legends, Saints Row e etc. Easter eggs na cultura pop. Os easter eggs se tornaram populares na cultura pop. E a partir dos anos 80, 90, quando os videogames começaram a ganhar popularidade, eles foram usados para oferecer aos jogadores recompensas ao descobrirem segredos ou truques ocultos. Em seguida, os easter eggs se espalharam para
outras mídias, como filmes, séries de TV e até mesmo livros. Um exemplo famoso de easter egg em um filme é a aparição rápida do personagem Stan Lee em quase todo filme da Marvel. Outro exemplo é a caminhonete do Pizza Planet, que aparece em quase todos os filmes da empresa Pixar. Em jogos, os easter eggs são comuns e podem variar, desde cenas secretas até armas ocultas ou personagens jogáveis, como o Homem-Aranha no Tony Hawk. Na série de TV Lost, os produtores incluíram vários easter eggs, como o número 42, que ficava aparecendo várias vezes durante a série. E os easter eggs também são populares na literatura, especialmente em livros infantis, como as obras de Dr. Seuss. Em Lorax, por exemplo, o personagem principal do livro aparece em outros livros do mesmo autor. Em resumo, os easter eggs tornaram uma parte importante da cultura pop, adicionando uma camada extra de diversão e mistério para os fãs. A busca por easter eggs se tornou uma atividade popular entre os fãs de jogos, filmes e séries, tornando-se um elemento essencial para a experiência do consumidor final. Significados dos easter eggs. Os easter eggs podem ter vários significados, dependendo da mídia em que eles são utilizados. Em alguns casos, eles podem ser simplesmente referências a outras obras ou personagens famosos. Por exemplo, em filmes de super-herói da Marvel, é comum encontrar easter eggs que façam referências a outras histórias em quadrinho da editora. Em outros casos, os easter eggs podem fornecer pistas sobre a trama ou sobre personagens da história. O filme O Grande Lebowski, por exemplo, contém vários easter eggs que fornecem dicas sobre a verdadeira identidade do personagem John Goodman. Alguns jogos também usam easter eggs para fornecer dicas ou recompensas aos jogadores mais atentos. Por exemplo, o jogo Batman Arkham Asylum contém vários easter eggs que desbloqueiam desafios especiais e novos trajes para o Batman. Em resumo, os easter eggs podem adicionar camadas de significado e profundidade às suas histórias, além de serem uma forma divertida para os criadores da mídia conectarem-se com o público. Curiosidades sobre os easter eggs. Existem muitas curiosidades interessantes sobre os easter eggs na cultura pop. Por exemplo, em alguns casos, os easter eggs são adicionados ao jogo sem o conhecimento da equipe de desenvolvimento. Isso ocorreu em Adventure, no Atari, onde o easter egg feito pelo criador foi descoberto muito tempo depois do jogo ter sido lançado, sem que a própria Atari soubesse. Importante frisar que naquela época não eram equipes, era muito comum uma pessoa só trabalhar no game e entregar em poucas semanas, sem que houvesse o nome dela nos créditos. Então esse também foi um jeito do autor colocar o nome dele na obra, uma assinatura, né? Outra curiosidade é que alguns easter eggs foram encontrados anos após a sua adição no jogo, como um easter egg específico em Batman Arkham City, que levou quase 2 anos para ser descoberto pelos jogadores. Eu vou ver se eu encontro ele e coloco aqui na tela. Basicamente, se você conversar com o meme calendário, em 13 de dezembro de 2004, na data do console, ele vai ter uma fala especial. Afinal é o dia que foi fundada a Rocksteady, empresa que criou o jogo. And on today of all days, do you remember my early work? Flawed, but it showed promise. Just like you. As your skills improved, I perfected mine. Além disso, alguns easter eggs são referências a outros jogos ou mídias, criando uma rede de referências interconectadas que os fãs adoram descobrir. Conclusão. E aí pessoal, essas foram algumas das curiosidades sobre os easter eggs. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido algo novo, né? Não se esqueçam de deixar os seus comentários abaixo e conferir outros vídeos aqui do canal Arqueiro Cósmico. E é claro, não deixem de procurar por alguns easter eggs por aí. Eles podem estar em qualquer lugar, inclusive nesse vídeo. Até mais! Do it! Just do it! Just do it! Make your dreams come true! Just...